Agora é hora para tu garantir o teu novo manto tricolor. Clica aqui no primeiro link da descrição. Um levantamento aqui, feito pelo pessoal do GE, inclusive, sobre o número de jogos, aliás, o número de jogadores da base utilizados pelo Thiago Nunes nos jogos dessa passagem do treinador pelo Grêmio, tá? E a gente pode analisar aqui, por exemplo, tá? Que neste último jogo contra o Sport, o Grêmio utilizou 3 jogadores da base, sendo um deles o Matheus Henrique, o outro o próprio Ferreira, que é um dos destaques do time, e ainda o Jonathan Robert, um moleque da base também, que participou de Grêmio Sport. Então são 4. Então são 4, entrou um da base no segundo tempo. Ah, não, sim, mas do time titular. Time titular. Tá. Desculpa, não pontuei da aliás, dessa aí maneira. seriam 5 daí, né, no caso. Sim. Que entrou 2 da base, que eu me lembro de cabeça. O Bob, sim, e o Douglas Costa. Ricardinho entrou também. Ricardinho, 6. Eu tava pensando no Ricardinho aqui, tu lembrou do Douglas Costa. Douglas Costa, da base. Da base, né? Realmente. Que nem aquele meme. Enfim, eu vou ter que te mostrar esse meme também, professor. Tá bom. Tava mostrando meme pro professor Aldemar. Mas aqui, ó, falando sério, tá, gente? Do time titular, foi o menor número de utilização de jogadores da base, né, nessa passagem do Thiago Nunes pelo Grêmio. O Thiago começou com o jogo contra o Ipiranga, o Grêmio vencendo por 3-2, e utilizou 5. Breno, Wanderson, Matheus Henrique e Jean-Pierre Ferreira. Depois, o outro jogo também 5. Ao invés do Wanderson, utilizou o Juan, tá? Contra o Lanús. Contra o Caxias, os mesmos 5 que utilizou contra o Lanús. Contra o Aragua, nos 8-0, o Aragua foram 4. Breno, Juan, Darlan e Ferreira. Tá utilizando o Darlan. Contra o Caxias, novamente, no segundo jogo, utilizou 6. Breno, Wanderson, Juan, Matheus Henrique, Darlan e Ferreira. No jogo contra o Lanús, no outro jogo, ele utilizou 4. Breno, Juan, Matheus Henrique e Ferreira. Seguindo no Grenal, também foram os mesmos 4. Contra o Aragua, no 6-2, aí tiveram 7 jogadores, né? Foram o maior número de garotos. Não, maior número de garotos não foi contra o Aragua, foi contra o Laikidá, né? Que foram todos os 11 da base, justo. Aí no outro Grenal, no do empate, mais uma vez Breno, Juan, Matheus Henrique e Ferreira, que foram os que mais foram utilizados. Contra o Laikidá, os 11. Contra o Ceará, na primeira partida do Brasileirão, foram 6. Breno, Wanderson, Juan, Matheus Henrique, Léo Chu e Ricardinho. Na Copa do Brasil, contra o Brasiliense, Wanderson, Jean-Pierre e Jonathan Robert. Aí o começo da utilização do Jonathan Robert, né? Léo Chu e Ricardinho. Contra o Santa Cruz, pela Recopa Gaúcha, foram 6 jogadores e muitos outros utilizados vindo do banco. Contra o Brasiliense no 0-0, aquele jogo do Lucas Silva, onde a galera pegou mais no pé do Lucas Silva. Wanderson, Jean-Pierre, Jonathan Robert, Léo Chu e Ricardinho. E contra o Atlético Paranaense, antes do jogo contra o Sport, também foram 4 nomes: Breno, Matheus Henrique, Jonathan Robert e Ferreira. Mas assim, daquele pico, professor, ali de Aragua, de Laikidá, que foram 7, foram 11, foram 6 contra o Ceará, garotos da base utilizados, começou a cair, né? Foram 5, depois 6, 5 de novo, 4, 3. 3 jogadores da base utilizados contra o Sport, apenas Matheus Henrique, Jonathan Robert e Ferreira. Te preocupa de alguma forma? Vamos começar por esse ponto, assim. Te preocupa de alguma forma essa não utilização de garotos da base? Ou pelo menos esse decréscimo no número? Preocupa. Preocupa porque não pelo usar base ou não, assim, em essência. Porque eu acho que daí existe uma coisa de planejamento e de estratégia para a situação, para o jogo em si. Preocupa porque os caras que estão no lugar não estão rendendo mais do que os da base. Esse é o meu ponto. Tipo assim, se tu, por exemplo, aqui trazendo uma situação, se tu opta por botar um Lucas Silva pra jogar e não o Bobson, sabendo que o Bobson joga mais que o Lucas Silva, isso me preocupa, entendeu? Não pelo, entre aspas, carteiraço de não, tem que botar jovem. Não, acho que depende de quem tá jogando realmente mais. E se o jovem está jogando mais do que o cara que não é o da base, e aqui uso essa comparação entre Bobson e Lucas Silva só pra ilustrar, não quero também só ficar em cima disso, vai depender, é claro, do rendimento
Então, se o Bobson joga mais que o Lucas Silva, joga o Bobson. Tem que jogar o Bobson. E se isso não acontecer, aí sim entra a minha preocupação. O que mostra o quão pertinente foi a pergunta do Matheus Dávila na coletiva. Falando justamente sobre o aproveitamento dos caras da base. Né? E aí, a gente poderia ir lá pesquisar alguns times do Renato, né, Edu? Mas me parece que nunca foi tão baixo assim esse número de utilização de jogadores da base, né? Pelo menos num contexto de normalidade. Né? Porque agora estamos numa normalidade. O Grêmio teria todos os jogadores à disposição. O Grêmio tem muitos jogadores na base no elenco, mas nos 11 titular foram só 3. Cara, na verdade, e esses 3, na verdade, parar pra olhar mesmo, assim, é um só, né? É só o Jonathan Robert. É porque o Ferreira e o Matheus Henrique já estão consolidados. Já são titulares do time do Grêmio. E o Jonathan Robert ainda é o cara da base errado. No lugar errado. Né? O Jonathan Robert, olha... Sei lá, não faz muito sentido o Jonathan Robert ali pelo meio de articulador. E também não viu o Jonathan Robert jogar a bola para ter essa preferência ali, né? Então eu acho que além de ter poucos jovens, é o jovem errado, né, no caso. Então eu acho que poderia, sei lá, no Jonathan Robert, eu ia botar ali o Fernando Henrique, o Darlan, o Jean-Pierre, sabe? Eu acho que qualquer um desses 3 seria melhor do que o Jonathan Robert ali, né? Eu acho que o Jonathan Robert tem que ser testado na dele, né? Eu acho que o jogador para ser testado e logo já de subida, assim... Pra ser testado em um outro lugar, ele tem que jogar muita bola, não que o Jonathan Robert não jogue. Mas não me pareceu ser o caso, assim, não, temos que botar esse guri de qualquer jeito. Então eu acho que daí acabou errando muito o Thiago Nunes nesse ponto, né, cara? E também pesou muito a questão de já não ter funcionado contra o Atlético Paranaense. E ele ir pro jogo contra o Sport também não funcionar, tava muito visível. E ele não mudar isso, né, cara? No primeiro tempo já podia ter mudado. Então eu acho que é muito essa questão do professor. Olha, não me preocupa a média de idade do Grêmio. Olha, né, ninguém escreve assim, o Grêmio tava com média de idade de 30 anos. Cara, por mim pode estar de 80 anos na média de idade do Grêmio, jogando bola, não tem problema nenhum. Pode ser 15 a média de idade, 80. Cara, não tem problema. Eu acho que tem que jogar os melhores no seu momento melhor. Né? De repente tem um jogador que não é melhor que o outro, mas passa por um momento melhor. Então tu escala ele. Então eu acho que é isso que falta o Grêmio, escalar nas posições certas e também o cara que tá num melhor momento. Quando a gente fala, eu acho que depois entra o Bobson ali no segundo tempo, né? Então eu acho que o Bobson tá vivendo um momento, pelo menos eu acho que o Bobson me mostrou mais do que o Jonathan Robert, por exemplo, né, cara? Então por que não fazer o tripé com o Bobson do lado do Matheus? Né? Tu não vai ter um meia, mas sei lá, eu acho que tem mais chance de dar certo. Enfim, então eu acho que a questão toda é também o goleiro, né? O goleiro, a gente vê que o goleiro jovem tá melhor do que o experiente, então bota o jovem para jogar. Mas não que a data de nascimento seja um pré-requisito para ser titular ou não. Nem fator determinante, né? Exatamente. Mas o que me parece, Edu, é que o Grêmio precisa se atentar ao que prometeu a si mesmo. Isso. Porque no começo da temporada o Grêmio prometeu que ia utilizar mais a base. Isso. Agora vem o Thiago Nunes, que a galera tá defendendo, não, mas é que o Thiago usa a base. Não tá usando. Cara, não tá usando. Também essa promessa do Grêmio, eu acho que passaria muito mais pelas opções que pelo time titular em si. Porque, por exemplo, não vai tirar o Diego Souza do time pra baixar a média de idade. Tem como, ele é o artilheiro do time, tá jogando muita bola. Não pode tirar o Jeromel e o Kahneman, sabe? O cara, por exemplo, o Rafinha na direita, tá certo que o Rafinha não voltou bem agora, são 2 jogos, mas ele tá se recuperando da doença, aquela e tal. Mas, tipo, não era nenhum absurdo deixar o Rafinha do time. E é um cara que vai jogar lá pra cima a média de idade. Pois é, e quem então a gente deveria, entre aspas, tirar do time titular pra botar o João? Algumas opções, lado esquerdo, posições. Paulo goleiro. Vitor no lado esquerdo.
Aí o no- lado esquerdo... Aí normalmente naquela posição mais avançada ele tá certo que agora tá entrando o Jonathan Robert, né? Mas quando se tinha o Lucas Silva, né? Não ser o Lucas Silva isso, eu titular. acho que tá nas opções ali, na verdade. Mas Essa no questão caso assim, pra de sair, né, com o Lucas Silva, não. Não, mas eu digo assim, ó, tu escala teus 11 iniciais, daí tu vai fazer uma modificação e tu escolhe o Lucas Silva ao invés do Bobson ou do Fernando, ou até numa própria lista de relacionados, tu levar o Lucas Silva e tu levar Lucas Silva, Cortez e Diogo Barbosa e mandar pra transição o Fernando Henrique e o Guilherme Guedes. Eu acho que é aí que tá o erro. Não na questão dos 11, ali dos 11 tu vai botar aqui então os melhores. Mas aí tu tá lá, pô, daí de repente o Jonathan Robert não jogou bem. Daí tu vai botar o Lucas Silva, sabe? Aí que me complica a vida. De resto, acho que essa questão de rejuvenescer o grupo... Cara, eu acho que às vezes a gente até acaba criando um problema que não tem, porque a gente sempre usou muitos da base, né, cara? Pô, o Grêmio sempre teve muito jogador da base, sabe? Não é um clube que aproveita mal a base. Talvez demorasse pra subir, né? Por causa a gente tava com um time de transição que é até o sub-23, agora mudou pra sub-21, então isso aí tenha mudado, mas tem que jogar os melhores. Eu acho que essa coisa da questão da data de nascimento não é tão fundamental assim. Todos em condição. O goleiro titular é o Breno. Breno, já tem. Breno, Daí Rafinha, Jeromel, Kahneman e Guilherme Guedes. Então daí Breno e Guedes. Né? Daí tu tem no meio campo, no meu time, né? Seria hoje o Thiago Santos, Matheus Henrique e Jean-Pierre. 4 da Douglas base. Costa, Fernando... Douglas Costa a gente conta da base? Não, porque... Eu acho que foi mais arreganho do- Sim. É a da base, mas não é o caso, Claro. né? Era mais uma brincadeira com o César mesmo. Cara, os melhores então, né? Só pra repetir, né? Pra mim hoje, Breno, Rafinha, Jeromel, Kahneman e Cortez e Guedes. Thiago Santos, Matheus Henrique e Jean-Pierre. O Douglas, o Ferreira e o Diego Souza. Aí teremos 1, 2, 3, 4. Tá legal. Cinco. Só meio Cinco. time, cara. É Cinco? meio time. É meio time, né? Sim. Pô, e se tu pegar ali dos cravados como titular hoje, Breno, Matheus e Ferreira. São titulares indiscutíveis, né? No time do Grêmio. Acredito eu, né? E na lateral esquerda tu vai trocar um Cortez do Diogo Barbosa pelo Guilherme Guedes. E no meio campo tu vai ter ali ou o Darlan, ou o Jean-Pierre, ou O Robert. ou não, Pedro o- Lucas, não, Jean-Pierre, o Darlan ou o Vitor Bobson, né? Perdão. Ou um Fernando Henrique e tal. Eu acho que seria melhor, encaixaria melhor, né? Sim. O time. E daí nas opções, sim, daí a primeira opção ser um Fernando Henrique, ser um Vitor Bobson, não ser um Lucas Silva, não ser um Paulo Vitor. Que eu acho que a grande questão é a primeira opção na zaga ser um Juan, não um Paulo Miranda. Então eu acho que esse time do Grêmio aí precisa rejuvenescer nesses pontos onde os que são cascudos já não conseguiram aproveitar suas chances, porque eu não vejo nenhum problema num cara de 36 anos ser titular do time se ele tem desempenho do Diego Souza. Sabe? Se ele tem tiver desempenho, tá tudo certo. Não tem problema nenhum certo. a carteira de identidade dele. Agora, o grande problema é tu botar um Paulo Vitor que já teve muito tempo para mostrar o seu futebol, muitas oportunidades. Ele e o Lucas Silva são jogadores que tu já sabe o que podem te entregar, ao invés de botar jovens promissores que podem render ou não, mas né, a gente precisa testá-los até para saber até onde a gente pode contar com eles. E aí, gostou desse corte? Isso aí que tu viu foi um corte do nosso programa Redação Pachola, que vai de segunda a sexta, da 1 até as 3 da tarde. Se gostou, deixa o teu like e te inscreve no canal.